Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor, estou aqui com vocês de novo nesses vídeos de farmácia explicada. Vou fazer um vídeo diferente aqui, dessa vez. O que eu vou fazer? Uma série de vídeos que foi uma pergunta que levantaram, os colegas de trabalho levantaram, e é uma coisa interessante de ser respondida, que é o quê? O dia a dia em cada local de trabalho. Eu, particularmente, quando era mais novo, tinha muita dúvida sobre isso. E muitas vezes eu não sabia exatamente o que fazia e tinha que procurar algumas coisas, não tinha material, não tinha nada, e às vezes você ficava à mercê de ter que trabalhar naquele setor, naquele tipo naquela área de atuação, para poder saber as informações sobre isso, até porque toda área vai ter funções ou procedimentos que a gente não gosta, natural. Só que tem sim, por uma questão de predileção, cada um vai ter uma área que se interessa mais, né? A gente precisa ter isso em mente. Então, esse vídeo é um vídeo um pouco mais aberto, assim, não tem material assim específico sobre isso. É um material que aconteceu. Eu vi mais do meu dia a dia e de coisas que eu li tudo na internet, artigos e tudo mais, né? Do CRF, das empresas que a gente tem no dia a dia para trabalhar. Bom, então vamos lá. O que seria esse vídeo? Sobre o dia a dia na drogaria. Na drogaria. Bom, se vocês não sabem o que é a diferença entre farmácia e drogaria, sugiro pesquisar porque é uma coisa muito importante. Eu não vou falar porque vocês precisam saber isso, tá? E eu digo isso tanto para farmacêutico quanto técnico de farmácia. Não, muita gente não sabe a diferença entre drogaria e farmácia. Então, é preciso saber, tá? Eu não vou explicar isso não. Beleza. Bom, quais são as principais atividades da drogaria? Né? Vamos lá, vamos fazer assim: técnico de farmácia, técnico de farmácia versus farmacêutico. Bom, vamos lá. Seria auxílio no controle de estoque, porque o controle de estoque é atribuição específica do farmacêutico. Então, ao contrário do que a gente vê por aí, e eu, assim, vejo isso todos os dias, né? Ao contrário do que a gente vê, o controle de estoque não é atribuição do técnico, é atribuição do farmacêutico, tá? No caso aqui da drogaria, vai ser algo voltado para organização e abastecimento. Abastecimento. No caso do farmacêutico, seria recebimento, recebimento, contagem, recebimento, contagem, vou botar aqui abastecimento de dados em sistemas específicos. Aí você pode ter ali um sistema da própria empresa, é, 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 o SMGPC ou outros dados específicos. Assim, qualquer coisa que você precisa, qualquer coisa referente, tanto livro de prescrição, tarja vermelha ou portaria 344, tá? Os portaria 344 ainda mais, mas tudo é controle do farmacêutico, tá? Não é controle de estoque não é atribuição do técnico, tá bom? O que você vai ter ali? Análise de prescrição. Aí você fala assim, não, mas peraí, análise de prescrição não é atribuição do farmacêutico? Sim, é. Só que o farmacêutico muitas vezes não está no balcão. Então, o que vai acontecer? O balconista, né,
balconista ou técnico de farmácia, muitas vezes ele vai receber essa prescrição, vai analisar de forma rudimentar, vamos botar assim, talvez, vai analisar. Analisar é ver, está escrito, dose, quantidade, isso é uma análise bem geral, né? E vai passar isso para o farmacêutico. Na questão do farmacêutico, nós temos isso aqui, um nome específico para isso, que é a atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica. Bom, ao contrário do que... Bom, é bom deixar claro uma coisa. Prática, deixa eu botar isso de preto aqui. Vamos lá. A prática ela é diferente da teoria. Aí você me responde, claro que é. Sim, mas não quer dizer que o que se faz na prática está de acordo com a legislação, que é a teoria, muitas vezes. Então, é bom a gente ter em mente o seguinte: quando a gente conhece a legislação, você vai ver aquilo que é pertinente na sua atuação. Um problema que acontece é que os técnicos de farmácia não têm um sindicato. Então a gente fica muito assim, à mercê do mercado, e muitas vezes farmacêutico safado que não quer trabalhar acaba cobrando certas coisas. Aí você se vê obrigado a fazer aquilo para não perder o emprego. Porque infelizmente é isso. Né? No setor privado muitas vezes acontece isso. No setor público, nem, assim, quando o cara é servidor, é uma coisa. O serviço público é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por um lado, nessas questões é boa, porque você não precisa fazer aquilo que não é pertinente na lei, entendeu? Então, aí o cara vai e coloca no edital do concurso atribuição de farmacêutico. Então, aí as pessoas muitas vezes entram e fazem recurso na justiça. Enfim, vamos voltando, né? A atenção farmacêutica, ao contrário do que muito farmacêutico Zé Ruela pensa, não é dizer dose, dizer dose não, dizer posologia somente. A atenção farmacêutica inclui uma análise de prescrição, inclui verificação de interações medicamentosas, verificação de horário. Então, assim, o médico coloca lá assim, vastatina para tomar meio-dia, 2 vezes ao dia. Não, tá errado. Não se faz isso, não se faz isso, entendeu? Não se faz isso, não é usual e nem correto. Ah, por que não é correto? Bom, existe uma questão farmacológica das estatinas que você precisa avaliar. Então o farmacêutico tem que saber isso, né? Tem farmacêutico que não sabe o que é estatina. Né? Se você falar eritrócito para muito farmacêutico, ele vai gaguejar. Então, assim, é preciso saber isso. Né? A atenção farmacêutica inclui análise de prescrição, análise de dose, a posologia, interações medicamentosas. É uma série de coisas. Uma série de coisas. Bom, não cabe ao farmacêutico fazer a prescrição. Porém, não há questão legal que impeça o farmacêutico de questionar a patologia do paciente. Assim, o que pode acontecer? A pessoa quer usar um medicamento com uma certa coisa. Exige prescrição. Se o farmacêutico vê que aquilo ali não está de acordo com aquela patologia, ele pode muito bem informar o paciente. Mas assim, se o paciente tem prescrição validada, carimbo do médico, assinatura e um talonário específico, com todas as requisições legais possíveis, não há motivo legal para ele recusar essa prescrição. Porém, ele pode muito bem indicar o paciente a retornar ao médico. Porque também, assim como tem mau profissional na farmácia, também tem mau profissional na medicina, também tem mau profissional no direito, e daí vai. Entendeu? Todo local que a gente vai, toda profissão tem bons e maus profissionais. Entendeu?
Então, beleza. Vamos seguir. Bom, a gente tem aqui, nas atribuições do técnico de farmácia ou balconista na drogaria, dispensação de medicamentos. Bom, isso aqui é uma atribuição do farmacêutico, tá? Não é do técnico de farmácia, nem do balconista. Isso é uma atribuição do farmacêutico, exclusiva do farmacêutico. Dispensação de medicamentos, uma atribuição específica do farmacêutico. Só que, na prática, quem mais dispensa é o técnico, entendeu? Infelizmente. Porque, assim, é quem está no balcão ali. E também tem a questão, essa questão aqui do balconista técnico de farmácia é outra questão. Como não há legislação específica, devido à falta de sindicato ou outras coisas, que exija que o cara que atende na farmácia seja um técnico de farmácia, o que você acha que a drogaria vai fazer? Ela vai contratar um técnico de farmácia por um salário mais alto do que o do balconista? Não, o balconista ele pode dar. O balconista ele pode dar só salário mínimo. Coisa que o técnico de farmácia não vai aceitar, não deveria aceitar, porque é muito baixo. Entendeu? Então acaba que a drogaria, porque a drogaria visa lucro, né? Visa lucro. Assim, isso é o que rege a drogaria. Então, você pode ter um profissional ali, um farmacêutico, um balconista, técnico de farmácia, que vai pautar sobre questões importantes para a farmacoterapia do paciente. Bom, balconista eu duvido porque muitas vezes não tem a formação necessária. Não é que eu estou menosprezando o cara, é porque ele não tem a formação. O técnico de farmácia muitas vezes está subordinado ao farmacêutico. Então, se o farmacêutico é 71, é safado, ele vai acabar fazendo coisa errada, que a gente sabe que acontece. E aí, o que vai acontecer? O técnico de farmácia vai ficar naquela, poxa, se eu fizer certo, eu acabo perdendo meu emprego. Eu preciso do emprego, então eu não vou fazer. Infelizmente, isso acontece. E se você denunciar, aconteceu o quê? Nada. Muitas vezes acontece nada. Se denunciar, assim, se for uma coisa ilegal, pode abrir um processo na polícia, tal, tudo mais, uma questão criminal. Mas se for uma questão técnica ali, você vai no CRF, ele não vai correr atrás disso. Ele não vai correr atrás disso. Enfim, vamos lá, vamos pular essa parte idiota, né? Beleza. Então vamos lá, seguindo. Quais são as principais dúvidas que são resolvidas? Principais dúvidas que ali o balconista técnico de farmácia vai resolver. Questões sobre medicamentos gerais, que é o quê? Hipertensão, diabetes, tipo 1 e 2, 1 e ou 2, que mais? Portaria 344. Assim, na drogaria o que acontece mais é que quando tem esses casos assim, o atendente, né, ou o balconista ou o técnico de farmácia passa para o farmacêutico. Deveria ser o coerente. Mas normalmente acontece muito isso. Acontece isso. E tem também muita drogaria que está irregular, mas também não vende portaria 344. Então acaba que você não tem muito esse problema na drogaria. Mas não drogaria de bairro, pequeno assim. As grandes geralmente vende, porque isso é muita fonte de dinheiro, né? Dependendo do local que você está, é complicado. Tem local que vende droga, tem drogaria, não vou citar nomes, claro, mas tem drogaria que vende portaria 344 sem prescrição para pessoas importantes, coisas assim, pessoas que ele sabe que vai comprar em outro lugar, ele vende, para não perder aquele lucro, mas aí ele manda entregar na casa da pessoa, para poder não dar o flagrante na farmácia, entendeu? É complicado, isso é muito complicado. Mas, assim, fica. Bom, o motoboy também fica a mercê. Todos ficam à mercê, na verdade.
Porque, assim, na verdade, quem mais fica vencendo é o motoboy. A pessoa que entrega. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo tráfico de entorpecente. Entendeu? Então, complica, né? Mas, enfim, o tráfico é tipificado, né? A portaria 344 abrange também esse tipo de coisa. Né? Então, vamos lá. O que mais? Portaria 344, antibióticos, antibióticos, anti, antifúngicos. Assim, o que eu acho mais interessante é que muitas vezes o balconista ou o técnico de farmácia, na verdade o técnico de farmácia não faria isso, né? Porque ele tem uma certa formação. Então ele entende o que ele está fazendo. O balconista não. O balconista é um cara que está ali para vender. Ele quer vender porque muitas vezes ele tem um salário mais participação em lucro. Então ele não entende, ele é uma pessoa ignorante, não tem formação. Então, muitas vezes você vai comprar um antifúngico, um antibiótico, ele até indica outro, né? Entendeu? Eu tô com, sei lá, infecção urinária. É esse aqui que você tem que tomar, toma aqui e tal, sem prescrição mesmo. Indica, fala quantas vezes por dia. Tem gente que compra, né? Então é complicado. Bom, tem outras coisas também. Né? A gente tem também, deixa eu abrir um espaço aqui. A gente tem também uma questão de dúvidas sobre denominação comum brasileira, internacional. Deixa eu botar aqui dúvidas, dúvidas interessantes são essa DCB e DCI, a RDC 51 de 2000 e alguma coisa, não sei, vou botar aqui, 2000X aqui. Ela, ela fala que, assim, quando você está falando de um serviço público, é obrigatório você usar você usar a DC e DCB. Mas no serviço privado, ela diz especificamente que ficará a critério do profissional. Então, você pode receber medicamentos. Então, assim, dependendo do local que foi feita a prescrição, você vai receber medicamento na denominação comum brasileira ou na DCI. Na prática, o que você vê é denominação comum médico. Né? O maluco bota qualquer merda lá, entendeu? E vai, entendeu? Eu já vi. O que eu já vi uma vez? Eu vi um medicamento que era. O cara colocava diclo, diclofenaco de pote. Ou foi diclofenaco. Acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Foi um dos dois. Ou foi os dois, não lembro exatamente. Eu já vi esse tipo de prescrição. Eu fiquei assim, eu tirei foto na época, achei aquilo absurdo. Aí eu fiquei assim, cara, interessante, né? Porque na verdade o cara, assim, não sabe exatamente o que está fazendo, né? Mas enfim. Assim, se você for na drogaria, o cara vai vender, entendeu? Vai vender, vai falar, não tenho de potássio, mas tenho sódio, que é a mesma coisa. Aí muitas vezes o paciente tem alergia ao diclofenaco sódico, alguma reação de idiosincrasia, mas não ao potássio. E aí o cara vai e vende, tem um problema, entendeu? Ou dependendo da patologia, do problema, o potássio é mais eficaz que o sódico para alguma coisa, não sei, tem que avaliar. E aí o cara, não melhorei. Pô, é claro que não, pô, você usou o medicamento errado, entendeu? É complicado. Muitas vezes acontece isso, assim. Já aconteceu comigo em diversas situações, não na drogaria, mas em outros lugares, que a pessoa vem tirar dúvida comigo e eu falava, tá, mas que medicamento você tomou? Eu tomei esse aí. Falei, faz o seguinte, traz para mim a caixa do medicamento, a cartela ou a caixa do que você tomou. Aí quando eu ia ver, não era. Não era o medicamento que a pessoa deveria tomar, utilizar, entendeu? Vou fazer o quê?
que é 2007, lembrei. Então, assim, fica absurdo. É absurdo, porque você vê que fica largado. Por quê? Por que fica largado? Porque se tivesse um farmacêutico que negasse isso aqui, o cara nega isso aqui. O médico, se voltasse para o médico, se o paciente não voltasse para o médico e dissesse, olha só, não consigo comprar esse medicamento, ele ia redigir isso aqui. Entendeu? Ele ia redigir isso aqui. Se o paciente lesse o que é prescrito a ele no consultório, ao invés de ler fora, porque as pessoas estão com tanta pressa que lê fora. Por isso que é importante você, se você tiver a oportunidade, ir, vai ser de saúde, vai com alguém. Porque essa pessoa vai lá e pega e você fala, ó, tem que ler a prescrição. Entendeu? Tem que ler. Tem que ler. Por quê? Porque pode estar escrito de forma ilegível, pode estar escrito de forma errada, entendeu? Você tem que entender o que está acontecendo, porque senão você vai ficar a cargo do balconista técnico de farmácia ler. Se fosse o farmacêutico, tudo bem, mas muitas vezes as coisas não chegam na mão do farmacêutico para ele ler. Sacou? Então, assim, você vai deixar isso a critério de uma pessoa sem qualificação para ler? Cara, eu não deixaria. Entendeu? Bom, enfim, vamos lá. A denominação comum brasileira, né, tá aqui. É a denominação de um fármaco ou princípio farmacologicamente ativo que é uma denominação aprovada na legislação do país, no caso Brasil. Né? A DCI é a recomendada pela OMS, né? E beleza, essas são as principais dúvidas. Também tem orientações e detalhes sobre o tratamento, posologia, dose, tudo mais. Deveria-se ter interação, deveria-se ter uma avaliação sobre interação medicamentosa. Como assim? Você vai, sei lá, você toma isso é muito comum. Isso é muito comum em pessoas que têm enxaqueca. O médico chega, dá um estimulante, e depois calmante. Só que aí, o tempo de minha vida desse estimulante é de, por exemplo, sei lá, 18 horas. Não é muito tempo. 8 horas. E o tempo de meia-vida desse aqui, do calmante, vamos botar assim, 10 horas. Aí o médico passa esse aqui para o cara tomar 7 horas da manhã. E esse aqui para tomar meio-dia. Bom, 7 e 5, 12. E aí, o que acontece? Você tem um espaço aqui de 5 horas. Essas 5 horas, você vê, o medicamento ainda vai estar na primeira meia-vida. Então, o tempo de meia-vida dele, um dos dois vai bater. E aí você tem uma interação medicamentosa aqui, um estimulante com um calmante. Entendeu? Como é que faz? Sacou? Ou então você tem sobreposição de doses, quer dizer, sobreposição de medicamentos. Você pega um medicamento que é para dor, aí você toma 2 ou 3 tipos de medicamento que podem ter interação entre si. Entendeu? Botar aqui, medicamento 1 interage com medicamento 2. Tem muito isso. Ou então, eu já vi isso também. Paciente para tomar omeprazol 20 miligramas de manhã, e à tarde esomeprazol 40 miligramas. Aí você para ver. Faz algum sentido isso aqui? Não faz. Não faz. Só que assim, o médico não sabe o que é omeprazol
e não sabe o que é esomeprazol. Então, se a pessoa souber o que é, vai ver que não faz sentido. Vai ver que não faz sentido essas doses e tudo mais. Então, assim, se você não sabe qual é a diferença, bom, vou dar um norte para vocês. Tem uma questão de isomerização RS. Se você tem dúvida, faz o seguinte, bota no Google omeprazol, vírgula, isomerização, vírgula, esomeprazol. Pronto. Aí você vai ter acesso ao estudo da empresa que fabrica esse medicamento, e aí você vai ver os dados lá de por que um lançou depois do outro, por que um lançou logo depois do outro, tudo mais. Entendeu? É isso aí, tá? Também tem-se uma questão muito comum de pesquisa, que é a questão do medicamento genérico, similar e de referência, que é a questão do medicamento, desses medicamentos, quer dizer. Então, o que acontece? O genérico, similar, então vamos lá. Genérico, similar e de referência. Então, beleza. Esses medicamentos são o seguinte. Bom, o de referência, todo mundo sabe que é de referência, vou botar aqui, ou inovador. Tá, então beleza. O que é um medicamento genérico? Né? Vamos começar pela referência, que é o principal. Né? O medicamento é um medicamento original, que foram feitos estudos inovadores e tudo mais. Tem uma série de estudos que é feito, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. É um medicamento caro, é uma produção cara. Essa produção ela vai demorar aí de 5 a 10 anos para ser produzido o medicamento junto com seus estudos. Tá? Por isso que é muito caro fazer um medicamento inovador. É complicado. Por isso que isso explica a patente. Né? Uma patente que ela é de 10 a 20 anos, patente. Então, assim, isso explica a patente. O que também é justo, né? Porque, imagina só, você gasta, cara, milhões durante muito tempo para poder produzir um medicamento que tem uma patologia específica, alguma coisa que você precisa fazer, e aí você, na verdade, você descobre um medicamento, faz os estudos de fase 1, 2 e 3, esses estudos, faz os estudos piloto, aí depois você faz os estudos, assim, tudo isso, quando o medicamento começa na fase 3, começa com os estudos em humanos, pô, já foi feito basicamente muita coisa. Ele foi feito estudos de bancada, estudos piloto, fabricação piloto, uma série de questões. Que para você dar para um medicamento para um paciente ou para um animal, é preciso existir um medicamento. E não se engane, e não confunda, medicamento é diferente de princípio ativo. Então, medicamento é diferente de princípio ativo. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? E, eita, aqui é diferente. E princípio ativo é igual a droga. Tá? Então, é isso aí. Tá bom? Não esqueçam dessa relação. Tá? Então, beleza. Então você tem um medicamento de referência, ele é registrado como primeiro após a comprovação de eficácia e segurança. Ele tem como comercialização exclusiva, pelo que eu falei, na patente de 10 a 20 anos, em média, até que expire o prazo da patente do laboratório. Em geral não, em geral você não pode fabricar. Você tem aí duas situações. Você tem duas situações. Você pode ter a quebra da patente, vou botar aqui, quebra por interesse nacional. Nossa, minha letra tá horrível, mas é isso aí. É um interesse nacional. Interesse nacional é tipo um medicamento muito importante. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, as penicilinas. Penicilinas engloba uma classe de antibióticos muito importante.
E aí você tem uma empresa, vamos dizer, uma empresa americana detém o poder de, sei lá, empresa X. Ela detém o poder da patente aqui no Brasil. Beleza. Aí o Brasil entra em guerra com algum aliado dos Estados Unidos. Isso é só um exemplo, tá, gente? É claro que isso vai ser muito mais complicado que isso. Mas vamos dizer que os Estados Unidos não é aliado do Brasil e aí entra em guerra contra um aliado dos Estados Unidos. É natural que os aliados se protejam. Então, vai ser. O que vai acontecer? Essa empresa X vai receber alguma ordem, alguma coisa do governo para cancelar a produção de penicilinas aqui a venda e produção aqui no Brasil, ou exportação para cá. Então, tudo depende das condições. Isso é só um exemplo genérico. Então, pô, aí você imagina, o cara toma um pipoco, aí tem uma infecção de pele ou um militar qualquer, uma militar, ou paciente, sei lá, a pessoa precisa de algum medicamento. E aí, algum medicamento não, algum antibiótico dessa classe aqui. Aí você vai e não tem. Pô, tem noção do que você proibir a comercialização de penicilina no Brasil? Porra, essa é uma dor de cabeça gigantesca. Grande parte dos medicamentos que são comercializados são as penicilinas. Entendeu? E os desdobramentos dessas penicilinas são produzidos várias classes de medicamentos. Então, assim, é muito importante esse medicamento aqui. Então, por isso que é de interesse nacional. Penicilina, dipirona, paracetamol, estatinas, entendeu? É uma série de questões. São medicamentos, a estatina não, mas medicamentos de interesse nacional. Então, o Brasil precisa produzir esses medicamentos. Então, pode acontecer que, se for de interesse nacional, o Brasil, por algum acordo qualquer, acabe quebrando a patente. Mas isso não é quebrar, não é tocar o zaralho e começar a fazer sozinho, não. Não, aí tem todo um acordo ali com a empresa, tal. Às vezes você tem ali o Brasil, por uma questão de mercado, pode começar a quebrar a patente, mas ter que dar uma parte do royalty para a empresa, aí é venda de patente. Então, ou um acordo. Tudo é acordo, é uma questão de mercado. Tem esse interesse nacional ou tem interesse de outra empresa. Daqui, empresa Y. Então a empresa Y entra em contato com a empresa X e fala, ó, temos o acordo XYZ. Pronto, aqui é o acordo. Então eu vou, sei lá, vamos botar assim, eu vou comercializar aqui e nós vamos entrar um acordo aí, tipo, 60-40%. Ou sei lá, 50-50%. Não sei, é só um exemplo. É claro que nenhuma empresa vai aceitar 50%, 50-50%, né? Mas, porque, pô, esse medicamento vai ficar muito caro. Porque imagina só, se a empresa X vende um medicamento a R$ 100, essa empresa ela não vai aceitar receber 50 pela venda, entendeu? Depende, porque tem questões logísticas e tudo mais, então tudo isso tem que ser visto. É uma questão do acordo entre as empresas. Então tem essas situações de quebra. Beleza. Medicamento. Medicamento similar. Tá, esse é o de referência. O genérico é o que contém o mesmo princípio ativo do que o de referência. Pode ser usado no lugar do medicamento de referência, mas não tem o nome de marca. É o nome genérico. Né? Tem a tarja lá, genérico e tudo mais. Para assegurar a intercambiabilidade, são realizados testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência. Esses testes são obrigatórios. Então, o medicamento genérico ele passa por testes de equivalência e bioequivalência. Ah, eu não sei que testes são esses. Cara, não dá para explicar agora não. São testes muito grandes, mas você sabe, pô, você tem o nome do teste, então é só procurar no Google. Tá? É muito mais fácil de pesquisar tendo uma ideia. Então, se você botar equivalência barra vírgula bioequivalência genérico, você já acha muita coisa sobre isso. Se é bem estruturado. Desculpa. Nós temos o similar, que é um medicamento que hoje, tá? Hoje, em 2024, ele já passa pelos mesmos testes exigidos pelos genéricos. E a Anvisa tem uma lista de medicamentos similares que já são intercambiáveis. Ou seja, eles são equivalentes ao medicamento de referência.
Então, essa intercambiabilidade é recente, essa obrigatoriedade de intercambiabilidade. Antigamente não era exigido, por isso que muita gente dizia que não fazia efeito e tudo mais. Então, no passado, só os genéricos passavam pelo teste de intercambiabilidade, de bioequivalência. Quer dizer, eu confundi. O teste que vai garantir a intercambiabilidade são testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica. Hoje, no Brasil, tanto o genérico quanto os similares precisam passar pelos mesmos testes. Entendeu? Só que nem todos os similares passaram por esses testes. Então você tem uma lista de medicamentos que são intercambiáveis. Tá? Então, é assim, de maneira geral, é isso, gente. São esses medicamentos, essas são as principais dúvidas e as principais coisas que o técnico de farmácia vai fazer na drogaria. É claro que o farmacêutico ele vai ter ali funções diferentes. Ele vai ter uma questão de colocar em sistemas o estoque dos medicamentos específicos, como o Cavaleiro 344 e outros medicamentos. Tem sistema interno da própria empresa, mas isso são responsabilidades do farmacêutico. O técnico de farmácia basicamente vai fazer isso. Essas coisas que eu falei. Bom, o que acontece é que foi o que eu falei, por questão de legislação, por não se ter uma legislação que exija a presença do técnico de farmácia, que deveria ser, você tem o balconista. O que é o balconista? Um cara com ensino médio comum, sem formação alguma, que muitas vezes tem muita experiência, sim, mas que não tem formação acadêmica para poder exercer aquela função. Eu não estou menosprezando, estou dizendo a verdade. Assim, cara, a gente não tem que menosprezar ninguém. Eu estou só relatando o que é. Pode ser que um atendente tenha um técnico de farmácia? Pode. Pode ser que ele tenha um curso de auxiliar de farmácia? Pode. Mas normalmente não tem. Normalmente são pessoas comuns que pegam ali que por algum motivo trabalham na farmácia, tem experiência e daí vai. Ah, é certo e errado? Bom, perante a legislação, deveria ser errado. Mas não tem nada específico sobre isso. Por isso que você acaba tendo o que se tem hoje em dia. Entendeu? Infelizmente é assim. As drogarias visam lucro, né? Muitos farmacêuticos formados em universidade de fundo de quintal também pensam no lucro. Aí por isso que você tem a figura do assinaceuta, né, que infelizmente ainda existe, que é um cara que acaba assinando várias farmácias, entendeu? Gente de mau caráter, né? Gente de mau caráter que bota a formação de qualquer jeito, entendeu? Se formou de qualquer jeito, faculdade de esquina. Assim, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem são essas faculdades de esquina. E acaba tendo isso aí, entendeu? Já vi muitos casos de forma. Já trabalhei com pessoas que trabalharam em drogarias, que assim, a pessoa chegava lá e aí falava, o paciente chegava lá, falava algumas coisas, eu quero emagrecer, quero isso, toma esse medicamento aqui, indicado para patologia tal, que vai ser importante, é injetável, que não sei o quê. Bom, é isso aí. Né? Aí assim, a pessoa estava se gabando porque conseguiu fazer. A pessoa ia querer comprar metformina, só que aí, por uma questão de conversa, o farmacêutico conseguiu convencer a pessoa a levar outros medicamentos que iam interferir no peso, como a metformina não interfere diretamente. E aí conseguiu converter uma compra de 20, 50 reais em mais de 200. E estava se gabando por causa disso. Aí tu fala, caramba, que legal. Cara, assim, eu não vou nem falar a questão do juramento, que é o que o farmacêutico faz, de proteção da vida e outras coisas. Mas assim, é uma questão de mau caráter, né? Uma questão de mau caráter. O cara é mau caráter e é isso aí. Entendeu? Então, assim, o paciente que tem interesse de emagrecer por uma outra via que não é a correta, pode querer, mas se a pessoa tivesse bom caráter, não disponibilizaria. Então acaba que muitas vezes o que acontece é que
o farmacêutico, por ter uma questão de emprego, às vezes, o cara não quer perder o emprego tal, ele acaba fazendo isso, entendeu? Se o cara chegar e bater o pé e dizer, olha só, isso aí é legal, não vou fazer, e pronto, para o gerente da farmácia, que muitas vezes é um gerente que não tem formação nenhuma também, que não tem formação nenhuma, quer dizer, ele, assim, se a parada é ilegal, ele tem um conselho dele, ele pode muito bem denunciar, entendeu? Só que assim, se prestar esse papel é uma coisa muito mais complicada. Então, sabe, é muito difícil, né? A questão de mercado é muito difícil. Só que, gente, o que mais tem aí é empresa para trabalhar. Você não precisa se submeter a essas coisas, sabe? É aquela coisa, quem se garante na sua qualificação não precisa ficar dependendo de empresa, entendeu? Você não vai fazer besteira, mas você pode muito bem conseguir um outro emprego. E assim vai, entendeu? Com emprego, concurso, só estudar e passa, e daí vai. Tá bom, gente? Então é isso. Espero ter ajudado quem tem dúvidas. Tá bom, gente? Olha, quem tem muita drogaria para trabalhar, de bairro, drogaria grande, quem quiser, cai dentro, sabe? Não vou dizer, não, eu estou relatando o dia a dia, não estou dizendo se é bom ou ruim, cada um vai saber aquilo que. Cada um vai saber, entendeu, onde o calo aperta, e daí vai. Gente, boa sorte para vocês, espero que tenha ajudado, e caiam dentro, gente. Cai dentro, vamos estudar, para a gente poder não ficar à mercê das coisas, dessas empresas safadas. Tá bom, gente? Bom, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, estudem, e é isso aí. Valeu, gente. Um abraço, fica com Deus.